Os velhos e bons costumes da educação, quando os velhos eram respeitados, as mulheres honradas, o próximo era um ser humano e não um lixo a ser descartado. Os velhos e bons costumes da lisura, quando o nome ou sobrenome era uma honra a ser defendida. Uma palavra dada era um compromisso certo. As pessoas davam a vida para honrar uma palavra dada. Os velhos e bons costumes da ética, quando o compromisso com a verdade e com a integridade valia mais do que os ganhos materiais. Quando a palavra malandro não era sinônimo de esperto, mas de mau caráter. Do respeito por si mesmo, quando se tinha vergonha de se vestir com pudor, de falar palavrões, de cair na boca do povo. Precisamos resgatar os velhos e bons costumes da família, quando essa palavra significava simplesmente a união de um homem e uma mulher. E sendo que essa união era muitas vezes acrescida pelos filhos. Né? A família traduzia a existência de um lar, um lugar seguro, composta pela figura masculina de um pai, pela figura feminina de uma mãe e de seus filhos. Hoje família pode representar uma diversidade de variedades de uniões. De uma espiritualidade sadia e não religiosidade. Quando se buscavam a Deus e não as bênçãos de Deus. Quando se adorava a Deus e não os bens que Deus pode dar aos homens. Quando se liam a Bíblia com o entendimento que ela é a palavra de Deus e não a usavam como um amuleto de sorte. Quando obedeciam a palavra de Deus e não a manipulavam para defender os seus interesses. Resgatar os velhos e bons costumes da igreja. Quando essa palavra, ela significava antes um lugar de encontro de cristãos para fortalecimento de sua fé, para adoração ao Senhor Jesus Cristo, para aprender sobre a vontade de Deus, e não um local de negócios, de venda de produtos celestiais, de práticas religiosas vazias, de uma espiritualidade sem conteúdo. Nós precisamos trabalhar para transformar a nossa sociedade hoje. E eu acredito que o caminho não é inventar novos padrões de vida ou aceitar aquilo que a sociedade deseja que aceitemos. Se desejamos transformar nossa sociedade em uma sociedade mais humana, mais ecológica, mais sustentável, a resposta para isso está no retorno aos velhos e bons costumes deixados pelos nossos pais. Precisamos olhar na história e ver como sociedades que se encontravam numa espiritualidade rasa, dominada pelo medo, pelo misticismo, com suas células familiares enfraquecidas devido ao domínio dos poderosos, agiram para reverter a situação. A palavra de Deus ela nos aponta diversos momentos da história de Israel em que o povo estava sendo oprimido pelos poderosos, fossem eles judeus ou não, em que a religiosidade se encontrava efervescente diante de uma espiritualidade superficial, em que as famílias eram destruídas pela miséria, que levava pais a entregarem seus filhos como escravos aos ricos e poderosos, como forma de pagamento de suas dívidas, em que os valores humanos eles eram trocados pelos interesses da sobrevivência e da ganância de alguns, onde órfãos e viúvas eram esquecidos e entregues à própria sorte, isto é, à morte e à miséria. Dentro da nação de Israel houve vários momentos assim. E nós precisamos olhar para esses momentos da história e ver como eles venceram esse momento, para que nós possamos tirar lições para também vencermos a miséria que atinge todos os âmbitos da dimensão da vida humana e da nossa sociedade hoje.